Você sabia que existe um animal capaz de regenerar o próprio cérebro? Que tem um camarão que soca com a força de uma bala de revólver? E que uma tartaruga respira pelo bumbum? O mundo animal é cheio de superpoderes que parecem saídos de filmes de ficção científica, mas são absolutamente reais. Prepare-se porque hoje você vai conhecer 10 curiosidades sobre animais que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre a natureza. Desde comportamentos bizarros até adaptações que desafiam a lógica, vamos mergulhar num universo onde a realidade supera qualquer imaginação. Vem comigo. O planeta Terra abriga uma diversidade de vida tão impressionante que até hoje a ciência continua descobrindo espécies novas praticamente toda semana. Estamos falando de milhões de anos de evolução, onde cada animal desenvolveu habilidades únicas para sobreviver nos ambientes mais extremos que você possa imaginar. Pense nisso. Temos animais vivendo nas profundezas oceânicas, onde a pressão esmagaria um submarino. Criaturas que prosperam em desertos escaldantes, onde a temperatura passa dos 50 graus. E bichos minúsculos que sobrevivem no vácuo do espaço sideral. Cada um desses seres é um exemplo vivo de adaptação, inteligência natural e mistério evolutivo. Neste vídeo, vamos viajar por diferentes cantos do planeta. Vamos das florestas tropicais da Amazônia até os recifes de coral do Pacífico, das savanas africanas até as geleiras da Antártida, e até mesmo explorar os oceanos profundos onde a luz solar nunca chegou. O mundo animal é um grande laboratório natural, onde as soluções mais criativas e improváveis se tornaram realidade. E o mais fascinante? Quanto mais a ciência observa, mais percebe que estamos apenas arranhando a superfície. Prepare-se para ter sua mente expandida. Vamos começar entendendo a escala dessa biodiversidade. Os cientistas estimam que existem cerca de 8,7 milhões de espécies de animais no planeta. Mas aqui está o detalhe impressionante. Apenas 1,2 milhão foram oficialmente descritas e catalogadas. Isso significa que mais de 80% das espécies animais do planeta ainda são desconhecidas pela ciência. É como se tivéssemos um livro gigante e só tivéssemos lido a introdução. Dos animais conhecidos, os insetos dominam completamente. Eles representam mais de 90% de todas as espécies animais. Só de besouros existem mais de 400 mil espécies descritas. Para você ter uma ideia, existem mais tipos diferentes de besouros do que de plantas no mundo inteiro. Agora vamos aos recordes. O animal mais rápido do planeta é o falcão peregrino, que em mergulho atinge 380 km por hora. Isso é mais rápido que um carro de Fórmula 1 em velocidade máxima. O animal mais lento, a preguiça de 3 dedos, que se move a incríveis 16 centímetros por minuto. Levaria quase 5 horas para atravessar um campo de futebol. O maior animal que já existiu não é um dinossauro, é a baleia azul, que vive hoje nos nossos oceanos. Ela pode ter mais de 30 metros de comprimento e pesar 180 toneladas. Só a língua de uma baleia azul pesa o mesmo que um elefante adulto. Já o menor vertebrado do mundo é um sapo da Papua Nova Guiné chamado Paedophrine amauensis, com apenas 7,7 milímetros de comprimento. Cabem 3 na largura de uma moeda de R$1. E a longevidade? A tartaruga de Galápagos pode viver mais de 150 anos. Mas o verdadeiro campeão é um tubarão da Groenlândia que pode viver mais de 500 anos. Imagine, existem tubarões nadando por aí que nasceram antes do descobrimento do Brasil. E o Brasil nisso tudo? Nosso país é uma potência em biodiversidade. Somos o país com maior número de espécies de primatas do mundo, com 138 espécies. A Amazônia sozinha abriga 10% de todas as espécies do planeta. Temos mais de 3.000 espécies de peixes de água doce, mais que qualquer outro país.
E continuamos descobrindo bichos novos. Entre 2010 e 2020, foram descritas mais de 200 novas espécies só na Amazônia. Agora imagine que você está numa cápsula invisível, viajando pelos habitats mais extremos da Terra, observando como cada ambiente moldou seus habitantes de formas incríveis. Comece no fundo do oceano, a mais de 10.000 metros de profundidade, na Fossa das Marianas. Aqui a pressão é mais de 1000 vezes maior que ao nível do mar. Esmagaria um humano instantaneamente. Mas vivem por aqui os peixes abissais, criaturas fantasmagóricas, com corpos gelatinosos e transparentes. Eles desenvolveram fotóforos, órgãos que produzem luz própria através de reações químicas ou bactérias bioluminescentes. Na escuridão total, eles usam essas luzes para atrair presas, comunicar com parceiros ou confundir predadores. É como ter um farol embutido no corpo. Agora suba até a Antártida, onde as temperaturas chegam a menos 60 graus. Os pinguins imperadores não só sobrevivem, como se reproduzem ali. Eles têm um sistema de termorregulação impressionante. Camadas de gordura subcutânea, penas sobrepostas que criam bolsões de ar isolante e um comportamento único de se amontoar em grupos, rotacionando posições para que todos tenham vez no centro aquecido. O coração deles desacelera para economizar energia e eles podem prender a respiração por mais de 20 minutos mergulhando atrás de peixes. Atravesse agora para o deserto do Saara, onde o calor durante o dia ultrapassa os 50 graus. O rato-canguru nunca bebe água. Ele produz toda a umidade que precisa metabolizando as sementes secas que come. Seus rins são tão eficientes que a urina sai quase sólida e ele não perde praticamente nada de água pelo corpo. É uma máquina de eficiência hídrica. E que tal a floresta tropical? O camaleão, aquele lagarto icônico, não muda de cor apenas para se camuflar. Sua pele tem células especiais chamadas cromatóforos, organizadas em camadas, com cristais de guanina que refletem luz. Ao contrair ou relaxar essas células, ele altera o espaçamento dos cristais, mudando a cor que vemos. Mas o mais interessante, ele faz isso principalmente para comunicar emoções. Cores vivas significam agressão ou excitação. Cores escuras indicam submissão ou estresse. Cada ambiente criou seus próprios superpoderes, e a natureza não desperdiça nada. Cada adaptação tem uma função clara de sobrevivência. Mas por que nos importamos tanto com esses comportamentos bizarros e essas adaptações extremas? Porque os humanos descobriram que observar os animais pode revolucionar nossa própria tecnologia e medicina. Existe um campo chamado biomimética, que estuda soluções naturais para aplicar em engenharia e design. O velcro, por exemplo, foi inventado depois que um engenheiro suíço observou como sementes de carrapicho grudavam no pelo do seu cachorro. Trens-bala japoneses têm o nariz inspirado no bico do martim pescador, que entra na água sem fazer barulho nem respingar. Isso reduziu o ruído e aumentou a eficiência energética dos trens. Cientistas estudam a teia de aranha para criar materiais mais resistentes que o aço e mais leves que o alumínio. Pesquisadores analisam como os golfinhos se comunicam por ultrassom para melhorar sonares submarinos. A estrutura das asas de borboleta, com nanoescamas que manipulam a luz, inspira telas de celular que consomem menos energia. Na medicina, o veneno de cobras já foi usado para desenvolver remédios contra a pressão alta. Substâncias da pele de sapos da Amazônia estão sendo estudadas como potenciais analgésicos mais poderosos que morfina. A capacidade de regeneração da salamandra pode um dia nos ensinar a regenerar tecidos humanos perdidos. O ecoturismo de observação de animais movimenta bilhões de dólares anualmente.
países africanos protegem elefantes e leões porque o turismo de safari gera mais receita que qualquer outra atividade. Mergulhadores viajam o mundo inteiro para nadar com tubarões-baleia e arraias-manta. A preservação virou também uma questão econômica. E tem mais. Entender o comportamento animal ajuda em conservação. Saber como lobos caçam em grupo permitiu reintroduzi-los no Parque Yellowstone e restaurar o equilíbrio ecológico inteiro. Estudar como abelhas se organizam ajuda a entender por que colmeias estão desaparecendo e criar estratégias de proteção. Mas algumas curiosidades sobre animais são tão bizarras que parecem mentira. E é justamente aí que a história fica realmente fascinante. A humanidade sempre foi obcecada por animais, mas a forma como os estudamos mudou radicalmente ao longo do tempo. Aristóteles, lá no ano 350 a.C., já classificava animais em grupos baseados em características físicas. Ele descreveu mais de 500 espécies, dissecou animais e criou o primeiro sistema de classificação, mesmo cometendo erros hilários, como acreditar que enguias nasciam espontaneamente da lama. Avançamos para o século XVIII, quando Carl Linnaeus criou o sistema de nomenclatura binomial que usamos até hoje, dando a cada espécie 2 nomes em latim, gênero e espécie. Homo sapiens, Canis lupus, Panthera leo. Foi uma revolução organizacional. Em 1859, Charles Darwin publica A Origem das Espécies, mostrando que todos os animais compartilham ancestrais comuns e evoluíram por seleção natural ao longo de milhões de anos. Foi um terremoto científico que mudou para sempre como vemos a vida na Terra. No século XX, cientistas como Jane Goodall revolucionaram o estudo do comportamento animal. Ela passou décadas vivendo com chimpanzés na Tanzânia, provando que eles usam ferramentas, têm personalidades individuais e estruturas sociais complexas. Antes dela, isso seria considerado antropomorfização ridícula. Jacques Cousteau, com seu navio Calypso e câmeras subaquáticas, trouxe o mundo oceânico para as telas das pessoas nos anos 60 e 70, revelando criaturas que pareciam alienígenas, lulas gigantes, peixes-lua, águas-vivas bioluminescentes. E nos últimos 20 anos, a tecnologia explodiu. Câmeras microscópicas revelam o mundo dos insetos em detalhes nunca vistos. Drones seguem manadas migratórias por milhares de quilômetros. Rastreamento por satélite mostra rotas exatas de aves migratórias que cruzam continentes inteiros. Análises de DNA revelam parentescos inesperados. Quem diria que o parente vivo mais próximo do elefante é o peixe-boi? E quanto mais a ciência observa, mais mistérios aparecem. Descobrimos recentemente que polvos sonham, que corvos guardam rancor por anos, que plantas ouvem quando uma lagarta está comendo suas folhas. Cada resposta gera 10 novas perguntas. Animais sempre foram mais que apenas bichos. Em todas as culturas humanas, eles carregam significados profundos, inspiram mitos e representam valores. No Brasil, o boto cor-de-rosa é protagonista de uma lenda amazônica famosa. Dizem que durante as festas juninas, o boto se transforma num homem elegante vestido de branco, seduz moças desavisadas e depois desaparece de volta ao rio. A lenda serviu historicamente para explicar gravidezes indesejadas e hoje faz parte do folclore cultural da região. Na China, o dragão é o símbolo máximo de poder, sorte e sabedoria. Não é visto como uma criatura maligna, mas como protetora. O imperador era chamado de filho do dragão. Até hoje, dançar com dragões em festivais é tradição milenar. Os egípcios antigos consideravam gatos sagrados. A deusa Bastet tinha a cabeça de gato e protegia lares e famílias. Matar um gato, mesmo acidentalmente, era punível com morte. Eles mumificavam gatos e os enterravam com honras.
Na Índia, vacas são sagradas no hinduísmo, representando a mãe terra que nutre a humanidade. Transitar por ruas indianas e encontrar vacas caminhando livremente é absolutamente normal. Para os Maori da Nova Zelândia, o kiwi é mais que um pássaro, é símbolo nacional. Os próprios neozelandeses se chamam de kiwis, com orgulho. E na cultura pop, animais dominaram. Bambi, Dumbo e Simba fizeram gerações chorarem. Free Willy transformou orcas em celebridades. Procurando Nemo popularizou peixes palhaço a ponto de haver surto de captura ilegal. Tubarões sofreram décadas de má reputação por causa de Tubarão de Spielberg. E os memes? Gatos dominam a internet. Grumpy Cat, o gato mal-humorado, tornou sua dona milionária. Vídeos de lontrinhas segurando as mãozinhas enquanto flutuam viralizaram milhões de vezes. O meme do Stonks usa uma imagem distorcida de um homem, mas inspira versões com animais. A cultura digital é obcecada por bichos fofinhos. Animais são espelhos onde projetamos nossas próprias emoções, medos e sonhos. E isso nos leva ao que você realmente está esperando, as curiosidades mais alucinantes. Agora sim, vamos às 10 curiosidades que vão explodir sua cabeça. Primeiro, o polvo que sonha mudando de cor. Você já viu aquele vídeo viral de uma polvo fêmea dormindo enquanto sua pele muda de cor em ondas? Cientistas acreditam que ela está sonhando. Polvos têm 3 corações e 9 cérebros, um central e 8 nos tentáculos, que têm certa autonomia. Quando dormem, entram numa fase parecida com o sono REM dos humanos, onde acontecem os sonhos. E como eles mudam de cor conforme suas emoções, ver essas ondas cromáticas durante o sono sugere que estão vivenciando algum tipo de narrativa onírica. Será que sonham com caranguejos gigantes perseguindo eles? Segundo, a tartaruga que respira pelo bumbum. A tartaruga do rio Mary, uma espécie australiana, desenvolveu uma adaptação bizarra. Ela tem uma estrutura especial na cloaca que absorve oxigênio diretamente da água. Isso significa que ela literalmente respira pelo traseiro. Isso permite que ela fique submersa por dias, sem precisar subir para respirar pelo nariz. É eficiente, mas é também o tipo de informação que você nunca vai conseguir desaprender. Terceiro, o axolote que regenera o próprio cérebro. Essa salamandra mexicana cor-de-rosa, com carinha de sorriso permanente, é um prodígio da regeneração. Se você cortar a perna dele, ela cresce de volta completamente em semanas, com ossos, músculos, nervos e tudo. Mas o mais impressionante, se danificar o cérebro dele, ele regenera também. Tecido cerebral funcional volta a crescer. Cientistas estão obcecados em entender como, porque isso pode revolucionar tratamentos de doenças neurológicas humanas. E o axolote vive a vida sorrindo, literalmente. Quarto, o corvo que reconhece rostos humanos e guarda rancor. Corvos são assustadoramente inteligentes. Estudos mostraram que eles reconhecem rostos individuais de humanos, lembram quem foi legal e quem foi ameaçador, e transmitem essa informação para outros corvos. Se você irritar um corvo, ele vai lembrar e pode te perseguir por anos, grasnar quando te ver e até ensinar seus filhotes a te evitar. Eles também fazem ferramentas, resolvem quebra-cabeças complexos e até brincam por diversão. São basicamente os cientistas malucos do mundo das aves. Quinto, o camarão pistola, que soca mais rápido que uma bala. Esse camarãozinho de poucos centímetros tem uma garra enorme desproporcional. Quando ele fecha essa garra rapidamente, cria uma bolha de cavitação que implode com um estrondo de mais de 200 decibéis, mais alto que um tiro de revólver. A onda de choque atordoa ou mata presas instantaneamente. A velocidade do movimento atinge mais de 100 km por hora e o impacto gera um flash de luz por uma fração de segundo.
É como ter um superpoder de anime, mas no fundo do mar. Sexto, o tardígrado que sobrevive no espaço, também chamado de urso d'água. Esse micro-animal de meio milímetro parece um aspirador de pó gordinho com 8 perninhas, mas é praticamente indestrutível. Ele sobrevive a temperaturas de menos 270 graus até mais de 150 graus. Pressões 6 vezes maiores que a da Fossa das Marianas, radiação 1000 vezes maior que a letal para humanos, e até o vácuo do espaço. Cientistas mandaram tardígrados para fora da Estação Espacial Internacional e eles voltaram vivos. Como? Eles entram num estado de hibernação extrema chamado criptobiose. Desidratam até restar 3% de água no corpo e param quase todo o metabolismo. E podem ficar assim por décadas. Quando encontram água de novo, reanimam tranquilamente. Sétimo, a formiga cabo-verde que explode defensivamente. Algumas espécies de formigas desenvolveram uma defesa suicida. Operárias especializadas carregam glândulas cheias de toxinas. Quando ameaçadas, elas contraem os músculos abdominais com tanta força que literalmente explodem, espalhando um líquido pegajoso e tóxico que imobiliza inimigos. É um sacrifício pela colônia. Imagina estar numa batalha de formigas e, de repente, várias começam a se explodir ao seu redor. Metal. Oitavo, o ornitorrinco que é venenoso, bota ovo e amamenta. Quando cientistas europeus viram o primeiro ornitorrinco preservado no século XVIII, acharam que era uma fraude, um Frankenstein de bico de pato, corpo de castor e pés de lontra. Mas é real e bizarro. Ele é um dos únicos mamíferos que botam ovos. Amamenta, mas não tem mamilos, então o leite sai por poros na pele e os filhotes lambem. E os machos têm esporões nas patas traseiras que injetam veneno potente o suficiente para causar dor excruciante em humanos. É como se a natureza tivesse jogado características aleatórias num liquidificador. Nono, a barata que vive uma semana sem cabeça. Baratas podem sobreviver até 7 dias depois de decapitadas. Elas respiram por espiráculos espalhados pelo corpo, não precisam da cabeça para isso. Não têm pressão sanguínea alta, então não sangram até a morte. E o cérebro não é essencial para funções básicas, que são controladas por gânglios ao longo do corpo. A cabeça cortada também pode sobreviver por horas se receber nutrientes. Eventualmente morrem de fome ou infecção, mas a resistência é absurda. Por isso, a fama de que baratas sobreviveriam a uma guerra nuclear não é totalmente sem fundamento. Décimo, a enguia elétrica que gera descarga de 600 volts. Esse peixe amazônico, que na verdade nem é enguia verdadeira, pode gerar choques elétricos de até 600 volts, suficiente para derrubar um cavalo. Ele tem células especializadas chamadas eletrócitos, organizadas em série ao longo do corpo, funcionando como baterias biológicas. Usa descargas fracas para navegação e comunicação, mas libera a carga máxima para caçar ou se defender. Pescadores tradicionais da Amazônia evitam áreas onde elas habitam, porque um choque pode causar parada cardíaca ou afogamento por paralisação temporária. Mas nem tudo o que ouvimos sobre animais é verdade. Hora de desmontar alguns mitos. Tubarões não são máquinas assassinas sedentas por carne humana. Estatisticamente, você tem mais chance de morrer atingido por um raio do que atacado por um tubarão. A maioria dos ataques acontece porque o tubarão confunde surfistas com focas. Eles mordem, percebem que não é a presa preferida e vão embora. O problema é que uma mordida de tubarão pode ser fatal. Mas eles não nos caçam ativamente. Morcegos não são cegos, eles veem perfeitamente bem. O que acontece é que desenvolveram ecolocalização tão eficiente que não dependem tanto da visão, especialmente para caçar no escuro. E não, eles não ficam presos no seu cabelo.
Isso é lenda urbana. A maioria dos morcegos se alimenta de insetos ou frutas, não de sangue. Avestruzes não enfiam a cabeça na areia quando assustados. Eles abaixam a cabeça até o chão para verificar ovos no ninho ou procurar comida. De longe, parece que a cabeça desapareceu. Mas, na real, se estiverem em perigo, avestruzes correm a 70 quilômetros por hora ou desferem chutes que quebram ossos. E quanto às novidades científicas? Estudos recentes de 2024 revelaram que elefantes se chamam por nomes específicos. Pesquisadores analisaram vocalizações e descobriram que elefantes usam chamados únicos para indivíduos específicos. E esses indivíduos respondem quando ouvem seu nome. É um nível de comunicação sofisticado que poucos animais têm. Outra descoberta: baleias jubarte foram observadas ensinando técnicas de caça complexas para outras populações que não tinham esse conhecimento. É transmissão cultural entre grupos diferentes, algo que considerávamos praticamente exclusivo de humanos e alguns primatas. E as más notícias? Mudanças climáticas estão afetando dramaticamente comportamentos animais. Pássaros migratórios estão chegando semanas mais cedo ou mais tarde porque as estações estão desreguladas. Corais estão branqueando porque águas oceânicas estão quentes demais. Ursos polares passam fome porque o gelo marinho derrete cedo demais. Mais de 1 milhão de espécies estão em risco de extinção nas próximas décadas, se não mudarmos nossa relação com o planeta. Mas há esperança. Projetos de conservação estão trazendo espécies de volta da beira da extinção. O mico-leão-dourado brasileiro, que quase desapareceu, hoje tem populações estáveis, graças a décadas de esforço. Tigres na Índia estão aumentando em número pela primeira vez em um século. E aí está, 10 curiosidades absolutamente impressionantes sobre o mundo animal que, como prometi no início, realmente surpreendem. Desde polvos que sonham até camarões que socam com força de bala, desde tartarugas que respiram pelo traseiro até tardígrados indestrutíveis, o reino animal é muito mais estranho, fascinante e inspirador do que qualquer ficção conseguiria inventar. A imagem final que quero deixar com você é esta. Em algum lugar do planeta, neste exato momento, uma nova espécie está sendo descoberta. Pode ser nas profundezas do oceano, numa caverna inexplorada ou até num pedaço esquecido de floresta. Milhões de criaturas ainda aguardam para serem conhecidas, cada uma com suas próprias adaptações bizarras e superpoderes evolutivos. A natureza teve bilhões de anos para experimentar, falhar, adaptar e criar. Nós estamos apenas começando a arranhar a superfície desse conhecimento. E cada descoberta não só satisfaz nossa curiosidade, mas pode conter a chave para resolver problemas humanos, da medicina à engenharia. Se essas curiosidades te surpreenderam tanto quanto me surpreenderam, deixa aquele like para fortalecer o canal e ajudar mais gente a descobrir essas maravilhas. Se inscreve para mais conteúdo sobre ciência, natureza e curiosidades que vão expandir sua mente. E agora me conta aqui nos comentários, qual dessas 10 curiosidades te chocou mais? Foi o polvo que sonha, a tartaruga do bumbum respirador ou o tardígrado indestrutível? E que outro tema sobre o mundo natural você quer que eu explore no próximo vídeo? Pode ser sobre um bioma específico, um grupo de animais ou até fenômenos naturais extremos. O planeta é um lugar alucinante. Vamos continuar explorando juntos. Até a próxima!